quero ter uma conversa sincera com você sobre algo que tem o potencial de revolucionar completamente sua vida espiritual. Não se trata de mais um ensinamento religioso ou de fórmulas prontas, mas de compartilhar aquilo que descobri ao longo de anos de busca por uma conexão real com o Criador. A oração verdadeira, aquela que realmente funciona, é muito diferente daquilo que muitos de nós aprendemos desde crianças. Não é sobre repetir palavras decoradas ou seguir um roteiro pré-estabelecido. É sobre estabelecer um diálogo autêntico, onde falamos e, mais importante ainda, onde aprendemos a ouvir a resposta de Deus. Se esta palavra estiver tocando o teu coração, já deixa o teu gostei e se inscreve no canal, porque isso ajuda o YouTube a entender que este conteúdo precisa alcançar outras vidas. Também nos motiva a continuar produzindo mensagens que transformam histórias e acendem a chama da esperança em quem já estava quase desistindo. Você já teve aquela sensação angustiante de que suas orações não passam do teto? Já sentiu como se estivesse falando sozinho, sem nenhuma conexão real com o divino? Se sua resposta é sim, quero que saiba que você não está sozinho nessa jórnia. A maioria de nós já passou por essa experiência frustrante em algum momento da vida espiritual. Mas hoje quero te mostrar que existe um caminho diferente, uma maneira de orar que realmente nos conecta com o coração de Deus. A oração nunca foi destinada a ser um mero ritual religioso, uma obrigação mecânica que cumprimos por tradição ou senso de dever. Ela representa o meio mais profundo pelo qual nós, seres humanos finitos e limitados, podemos nos conectar com o infinito, com o eterno, com o próprio Criador do universo. É o canal aberto que nos permite não apenas falar com Deus, mas, e isso é verdadeiramente maravilhoso, ouvir sua voz respondendo em nosso íntimo. Mas, para que essa conexão aconteça de forma plena, precisamos compreender o que realmente torna uma oração eficaz. O que faz com que ela deixe de ser um monólogo solitário para se tornar uma conversa real e transformadora? Vamos caminhar juntos por esse tema tão rico e profundo, sem pressa, com a calma de quem está disposto a aprender. Porque a verdadeira oração não se mede pela quantidade de palavras ou pela eloquência das frases, mas pela qualidade do relacionamento que ela expressa. O fato de você estar aqui, lendo estas palavras agora, não é mera coincidência. Creio firmemente que é o Espírito Santo te conduzindo a um nível mais profundo de intimidade com o Pai. Então, respire fundo, abra seu coração e vamos juntos explorar esses princípios que têm o poder de transformar radicalmente sua vida de oração. Tudo começa quando finalmente abandonamos aquela visão distorcida de Deus como um gênio da lâmpada, pronto para atender nossos desejos como se fosse um servo celestial. Precisamos redescobrir quem Ele realmente é: o soberano Rei dos Reis, o eterno Senhor dos Senhores, o princípio e o fim de todas as coisas. Jesus nos deixou esse modelo quando seus discípulos, observando sua vida de oração, lhe pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Sua resposta começou com palavras que muitos de nós já decoramos, mas poucos realmente compreendemos em sua profundidade. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Percebe a importância disso? Antes de qualquer pedido, antes de qualquer necessidade, vem o reconhecimento da santidade e grandeza de Deus. Quando comecei a praticar esse princípio em minhas orações, algo extraordinário passou a acontecer dentro de mim. Meus problemas, que antes pareciam montanhas intransponíveis, começaram a assumir suas verdadeiras proporções quando colocados diante da majestade divina. Minhas ansiedades, que me consumiam dia e noite, perderam seu poder quando me lembrei que estava falando com aquele que não apenas criou o universo, mas o sustenta com o poder de sua palavra. E você, meu amigo, como tem começado suas orações? Já experimentou o poder transformador de simplesmente declarar quem Deus é, sem pedir nada, sem fazer exigências, apenas exaltando seu nome e reconhecendo seu senhorio? Depois desse momento sublime de adoração, vem uma etapa que muitos de nós, incluindo eu mesmo no passado, tendemos a evitar ou negligenciar: o momento da confissão sincera.
É incômodo, é desconfortável ter que admitir nossos erros, nossas falhas, nossas constantes fraquezas. Nossa natureza orgulhosa se rebela contra essa humilhação. Mas as Escrituras são claríssimas quando afirmam: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quantas de nossas orações não são respondidas simplesmente porque há pecado não confessado criando uma barreira entre nós e Deus? Quantas vezes nós mesmos construímos muros de separação por causa daquele orgulho teimoso que nos impede de admitir: eu errei, eu pequei? Permita-me compartilhar algo profundamente libertador. Deus já conhece cada um de nossos atos, cada pensamento secreto, cada motivação oculta. E mesmo assim, inacreditavelmente, Ele continua nos amando com amor eterno. A confissão não existe para informar Deus sobre algo que Ele não saiba, mas para nos alinhar com Sua vontade, para nos colocar na posição correta diante dEle. É o processo pelo qual reconhecemos nossa dependência total de Sua graça e misericórdia. Depois de passarmos pelo fogo purificador da adoração e pelo vale humilhante da confissão, chegamos a um oásis refrescante no deserto de nossas orações, o momento da gratidão. O apóstolo Paulo nos exorta com palavras que deveriam estar escritas a fogo em nossos corações. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Observe cuidadosamente que ele não diz por tudo, como se devêssemos agradecer pelas tragédias e sofrimentos, mas em tudo, ou seja, mesmo no meio das tempestades da vida. Não precisamos agradecer pelas dificuldades em si, mas podemos e devemos agradecer mesmo quando cercados por elas, porque sabemos que nosso Pai Celestial está no controle absoluto de todas as coisas. Quando comecei a praticar sistematicamente a gratidão em minhas orações, algo maravilhoso começou a acontecer em minha vida espiritual. Mesmo nos dias mais sombrios, quando tudo parecia desmoronar ao meu redor, quando encontrava forças para agradecer, mesmo que fosse apenas pelo dom da vida, pelo ar que respiro, pela salvação que recebi de graça, algo milagroso acontecia em meu interior. A gratidão tem o poder sobrenatural de nos lembrar das incontáveis bênçãos que já recebemos, muitas das quais nem percebemos no dia a dia. Essa prática fortalece nossa fé de maneira tangível, nos capacitando a crer que o mesmo Deus que proveu no passado continuará agindo no presente e no futuro. E então chegamos ao ponto que muitos consideram ser a essência mesma da oração: o momento dos pedidos. E aqui precisamos fazer uma importante distinção. Não há absolutamente nada de errado em levar nossas necessidades diante de Deus. O próprio Jesus nos encorajou com palavras que ecoam através dos séculos: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. O problema fundamental não está em pedir. Afinal, que pai terreno se agradaria de um filho que nunca lhe pede nada? Mas em fazer dos nossos pedidos o centro e razão de ser de toda a nossa vida de oração. Quando nossos pedidos vêm depois de passarmos pelo processo de adoração, confissão e gratidão, algo mágico acontece. Eles ganham uma perspectiva completamente nova. Já não nos aproximamos de Deus como filhos mimados exigindo presentes, mas como filhos amados que confiam plenamente no cuidado do Pai. E aqui está um dos segredos mais profundos da oração respondida. Estamos finalmente prontos para aceitar a resposta de Deus, mesmo quando ela for radicalmente diferente do que esperávamos ou desejávamos. Aprendemos que não e espere são tão somente respostas divinas quanto sim. Mas uma oração verdadeiramente completa não pode se limitar às nossas próprias necessidades, por mais prementes que elas sejam. Enquanto levamos nossos fardos diante do trono da graça, precisamos também lembrar que vivemos em comunidade, que somos parte de um corpo. As Escrituras nos exortam a orar por todos os homens, pelos que estão em posição de autoridade, pela Igreja de Cristo espalhada pelo mundo, pelos necessitados, pelos enfermos, pelos que sofrem. A intercessão
tem o poder sobrenatural de nos tirar do nosso pequeno mundo egoísta e nos colocar no lugar de sacerdotes, seguindo o exemplo do próprio Jesus que vive para interceder por nós junto ao Pai. Lembro-me vividamente de um período em minha vida quando estava tão absorvido por meus próprios problemas e lutas que mal conseguia pensar nos outros, muito menos orar por eles. Quando finalmente entendi o princípio da intercessão e comecei a praticá-lo, algo extraordinário aconteceu. Meus problemas não desapareceram magicamente, mas perderam o poder paralisante que tinham sobre mim. Há algo profundamente transformador em colocar as necessidades alheias acima das nossas próprias. A intercessão nos cura do egocentrismo espiritual, que tanto nos impede de crescer. Finalmente, chegamos ao aspecto talvez mais desafiador de todos na vida de oração: a submissão incondicional à vontade de Deus. Nosso Senhor Jesus nos deixou o exemplo supremo no jardim do Getsêmani, quando orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quantas vezes em nossa vida insistimos teimosamente em nossos próprios planos, em nossas vontades, sem considerar sequer a possibilidade de que Deus possa ter algo infinitamente melhor preparado para nós? A verdadeira fé não se manifesta em tentar convencer Deus a fazer nossa vontade, mas em confiar plenamente que sua vontade, por mais incompreensível que possa parecer em determinado momento, é sempre, sem exceção, a melhor opção possível. Isso não é fácil de praticar, eu sei por experiência própria. Exige uma entrega total, uma confiança que vai além da compreensão humana. Mas quando finalmente chegamos a esse ponto em nossa jornada de oração, experimentamos aquela paz que excede todo entendimento. A mesma paz que guardou o coração e a mente de Cristo Jesus. Oração genuína nunca foi sobre encontrar fórmulas mágicas ou palavras-chave que forcem a mão de Deus. Trata-se fundamentalmente de relacionamento. O relacionamento mais importante que um ser humano pode ter. Não se trata de convencer o Pai Celestial a fazer o que queremos, mas de nos alinharmos cada vez mais com o que Ele deseja para nós. Quando nossa vida de oração incorpora esses elementos essenciais: adoração que exalta, confissão que purifica, gratidão que transforma, petição que confia, intercessão que expande e submissão que liberta, ela se torna verdadeiramente poderosa, não porque conseguimos mudar a mente de Deus, mas porque somos nós que somos radicalmente transformados no processo. E você, meu querido irmão ou irmã, como tem sido sua jornada de oração até aqui? Que tal começar hoje mesmo a colocar esses princípios em prática em sua vida? Não precisa ser perfeito, não precisa seguir um roteiro rígido. Apenas fale com Deus como você é, com o coração aberto e as mãos vazias, pronto para receber o que Ele tem para você. Ele está ali, neste exato momento, esperando ansiosamente por esse encontro com você. Se estas palavras tocaram seu coração de alguma forma, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem transformadora. E se você deseja continuar crescendo nessa caminhada de fé, não deixe de buscar mais ensinamentos que possam edificar sua vida espiritual. Juntos, como comunidade de fé, podemos aprender a orar de maneira que realmente transforma vidas e glorifica a Deus. Que o Senhor te abençoe ricamente em sua jornada de oração. E lembre-se sempre, não importa a hora, não importa o lugar, não importa a sua condição, Ele está sempre pronto para ouvir você. Basta começar a falar, com um coração sincero e aberto. O resto é com Deus.